No vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre o carnaval. E aí, você é daquele tipo de pessoa que adora pegar um bloquinho, cair na folia, gosta de se soltar e festejar? Bom, o que eu tenho a falar sobre o carnaval? Vou te passar a minha opinião pessoal. Eu não acho que é bom e nem acho que é ruim. Depende muito do seu estilo de vida e depende daquilo que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Agora, o que eu percebo? O carnaval, para algumas pessoas, não é nada bom. Por quê? Porque o carnaval é uma festa que mexe muito com os nossos instintos, com as nossas emoções. Então é muito comum nessa época do ano as pessoas perderem um pouco o freio social. E perderem também algumas regras de comportamento social. Quais regras são essas? Regras de postura, comportamento. Muitas acabam consumindo bebida alcoólica de forma excessiva, não respeitam o espaço do outro, acabam utilizando muitas drogas, tabaco, cigarros de modo geral, e esses comportamentos, para algumas pessoas, podem comprometer muito a saúde física e emocional. Então o carnaval, ele não é bom e ele não é ruim. O carnaval simplesmente é um retrato nítido daquilo que você tem dentro de você. Agora, muitos casais me perguntam, inclusive eu recebi várias mensagens de alguns pacientes me perguntando se o carnaval é bom para solidificar o relacionamento. E a minha resposta foi a seguinte: olha, depende muito dos acordos que tem no relacionamento. Se você é uma mulher insegura, tem problemas de autoestima, problemas com o seu corpo, talvez não seja muito interessante você participar de um bloquinho de carnaval. Isso pode te acionar inúmeros gatilhos emocionais e pode te colocar numa situação de briga com o seu parceiro. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para lidar com multidões, com lugares muito apertados, também eu acho que não é uma boa opção participar dessas festas, desses bloquinhos. E também tem outra questão que eu considero bem importante. Se você está no início de um relacionamento, será que é interessante para você ir no bloquinho de carnaval? Por quê? Porque você vai ter muitos estímulos visuais, né? Você vai estar num lugar que você perde totalmente o controle da situação. Então eu não estimulo nenhum casal que está no primeiro, no segundo mês ir num bloquinho de carnaval. Eu acho muito interessante criar momentos íntimos, momentos a dois, coisas mais privadas, para você ter tempo de conhecer a pessoa que você está se relacionando. Agora, se você já tem um relacionamento de um ano e meio, já está numa fase mais madura da relação, e se você tem um controle dos seus impulsos, aí talvez é interessante você participar de um bloquinho de carnaval. E é muito importante ter controle dos seus instintos. Eu vou te dar 5 orientações que eu considero extremamente importante antes de você participar de um bloquinho de carnaval. Vamos lá, anote essas 5 orientações que eu vou te dar. Se você tem dificuldades para lidar com o seu corpo, principalmente você que é mulher, não vá num bloquinho de carnaval. Por quê? Porque as pessoas estão à vontade, estão dançando, muitas mulheres usam roupas curtas e está tudo bem, muitos homens estão à vontade. E aquela exposição do corpo pode te deixar extremamente perturbado em sentido psicológico. Principalmente você que é mulher, que tem dificuldade para lidar com as imperfeições e com as marcas no seu corpo. Outra questão, se você tem dificuldade para controlar hábitos e vícios, também não é interessante, porque carnaval você sabe, não sabe, é bebida, cigarro, droga, é o tempo todo. E se você tem dificuldade para falar não, para que você vai se envolver num ambiente que tem isso a rodo? Outra questão, se você tem medo de pessoas, medo de multidões, prefere um lugar mais tranquilinho para você dormir e descansar, não vai cair numa festa de carnaval, porque lá é muvuca, todo mundo junto, misturado. Quarto ponto, que é extremamente importante, se você tem dificuldade para manter uma postura social,
também não é interessante você cair num bloquinho. Porque se você não consegue ter postura na sua casa, no seu trabalho, você vai conseguir ter postura num bloquinho de carnaval, que é tudo muito solto, muito liberado, muito à vontade? Então é você ter esse autoconhecimento. E a quinta orientação que eu vou te dar é: menos é mais. Muitas vezes é interessante ter uma diversão sozinho ou com um pequeno grupo de pessoas do que você cair numa multidão e não conseguir se divertir. Gente, na boa, todo local que tem aglomeração de pessoas é desconfortável. É gente pisando no seu pé, gente gritando, falando alto, é excesso de bebida, excesso de cigarro, excesso de gente pegando no seu corpo. Se você não gosta disso, não vai, fique em casa, vai num lugar mais tranquilo, vai num restaurante, vai num parque, porque depois que você cai numa dessa, não tem como voltar para trás. E para voltar para trás é um desconforto absurdo, é muita gente, é difícil voltar para casa. Então, seja uma pessoa autoconsciente. Não entre em lugares que você vai se sentir desconfortável. E se você está no início de um relacionamento, pelo amor de Deus, não vai se meter em lugares que você vai brigar com o seu namorado ou com o seu marido. E como é comum, na quarta-feira de cinzas, pessoas estarem destruídas psicologicamente por conta do carnaval. É mulher que está se sentindo inseguro, é homem que perdeu o controle. Então, gente, eu trabalho muito com prevenção psicológica. Você não precisa sofrer para prevenir e para resguardar as suas emoções. Observe o comportamento dos outros, observe os ambientes que você pretende ir, porque muitas vezes é melhor você se resguardar do que se meter numa situação perigosa para a sua vida e perigosa para o seu relacionamento. Bloquinho de carnaval não é indicado para casais iniciantes. Bloquinho de carnaval não é indicado para mulheres inseguras e ciumentas. Bloquinho de carnaval não é indicado para pessoas que não têm controle e freio social. Agora, se você quiser dicas e orientações para melhorar seus relacionamentos e para tornar as suas diversões mais divertidas ainda, acompanhe o meu canal, porque eu estou aqui para te ensinar a ter relacionamentos melhores e para te dar dicas preciosas como essa. Porque eu aposto que você já pensou em algum momento na sua vida de cair na folia e não pensar nas consequências. E tudo na vida tem consequência. Se você não está preparado para as consequências do carnaval, fique em casa assistindo Netflix. Você vai se divertir também. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E se você quiser curtir o carnaval, bom carnaval para você.